todo mundo invoca a graça de Deus. Está entrando no ar nesse momento. O programa é Explicando a Bíblia, com a comunicação do irmão Gilvan Silva, como você bem sabe. E os propósitos do programa Explicando a Bíblia são diversos, são vários, mas o estímulo à leitura da Bíblia é destaque. Para quê, meu irmão? Para mim e você, jamais passar um dia sem tomar posse deste presente que é graça. E ler, e aprender, e estar instruído em Cristo Jesus. Hoje vamos trabalhar o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Entre o capítulo 16 e 17, meu irmão, praticamente não há interrupção. Moisés, ele continua dando as suas orientações, né? Primeiro, ele fala acerca da qualidade das ofertas, a qualidade das ofertas ao Senhor. Gado miúdo, né? Ou seja, também boi que fosse sem defeito. Gado miúdo é ovelha, gado miúdo. O boi já no caso, os gados, os animais de grande porte. Agora teria que ter uma oferta, teria que ter uma oferta limpa. O texto diz que teria que ser uma coisa sem defeito algum. E nem fosse também coisa má. O que é coisa má? Aquela que não sai do coração, né? E ele também adverte quanto à idolatria e à apostasia. São alguns assuntos que trataremos neste capítulo. A partir do versículo 8, ele se refere ao comportamento do sacerdote, das consultas ao sacerdote, que era uma caixa diferenciada de juízes, para orientar segundo a lei de Deus. Em seguida, a partir do verso 14, uma outra parte que fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Eu confesso que eu estava até torcendo e orando a Deus. Não, orando não. Gilvan, vai por calma, Gilvan. Para que tu não se atropele. Mas eu estava torcendo no meu coração que eu fizesse esse capítulo 17, porque faz parte da minha vida, esse versículo 16, do versículo 18 até o 20, que é um incentivo à leitura da Bíblia feito pelos monarcas, dirigido aos monarcas de Israel. Moisés, o propósito da instrução dele é sobre ele instrui o povo sobre as obrigações do povo quanto à adoração, como também explicou o tipo de governo que Deus desejava que eles organizassem, né? Moisés e Deus, eles queriam um povo obediente às autoridades, e caso essas autoridades fossem dignas da representação que executavam, o Senhor, que no caso elas não fossem dignas, viesse a subverter algum mandamento, alguma coisa da lei do Senhor, do tratado de Deus, o próprio Senhor que trataria com elas. Cabia ao povo, ou cabe, isso é uma coisa cujo princípio perdura até os nossos dias, o próprio Deus trataria com as autoridades, quer autoridades civis, autoridades públicas, ou autoridades eclesiásticas, e no caso o sistema de governo era a teocracia, então teria que ser uma autoridade também eclesiástica sob o domínio de Deus. Agora tem um detalhe: as autoridades que existem, meu irmão, foram por Deus instituídas. Paulo trata disso claramente no capítulo 13 da sua carta aos Romanos. Agora, isso não significa que Deus seja responsável pela nomeação ou até mesmo da eleição de cada governante ou de cada liderança individualmente, ou das decisões que os políticos ou as lideranças venham a tomar uma vez que eles assumem os seus cargos, ou quando assumem. A autoridade para governar, ela vem de Deus, e que aqueles que servem em cargos públicos são ministros do Senhor e prestam contas ao Senhor. Vejamos o que o Senhor falou nos dias do profeta Osés. Eu trouxe aqui a Bíblia Viva e estou também com a Bíblia Revista e Corrigida em mãos. Vamos ver primeiro na Bíblia Revista e Corrigida o que é que o Senhor diz para amparar essa minha fala. E às vezes, não, porque toda autoridade quer dizer que Deus colocou um Hitler. Não, mas Nabucodonosor, o Senhor chamou de Senhor, de meu servo, perdão, que é para ele poder aplicar juízo ao seu povo. Olha, meu irmão, tem situações que estão muito acima da nossa compreensão. Trata-se exatamente da soberania de Deus. Ali havia toda uma subversão daquele povo, e eles estavam como que inchados em si, acreditando que todos os benefícios que tinham sido propostos e colocados na sua vida tinham sido através de suas forças, inteligência e tudo. E todos envolvidos, a nação inteira, inclusive as lideranças eclesiásticas, envolvidas na idolatria e na apostasia. E com relação à questão do descanso da terra, foi um dos motivos que eles passaram 70 anos no cativeiro.
Aí Deus levanta ali Nabucodonosor, agora em cima da colheita que o seu próprio povo está fazendo. O que é que Deus instituiu ali? Um governante déspota e cruel, que furasse os olhos do rei da sua nação, matasse os seus filhos todos na sua presença, como Nabucodonosor fez com Ezequias. Não é bem por aí não. Olha o que, é que o texto diz. Vou ler apenas os 4 primeiros versículos. Capítulo 8 eu separei aqui, Amós, mas é Oséias. Tem misericórdia de Jeová. Meu Deus, lá vai eu voltando aqui tudo novamente. Vai dar tempo. Tem muito tempo. Misericórdia. Diz assim. Está aqui. Põe a trombeta. Esse silêncio é um silêncio sepulcral, né? A impressão dada em um irmão com uma notícia fúnebre. Mas não. Foi um silêncio que eu estava aqui tomando o pé do texto. Tá vendo como a pessoa tem que vir todo no fio? Se não vier, aí nesse ponto aqui eu atropelei. Vamos lá. Põe a trombeta à tua boca, ele está falando isso para Oséias. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu conselho e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-a. Aí, eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Precisa mais conversar mais alguma coisa, meu irmão? Então quer dizer que todas as crueldades ou as mazelas que esse povo quer fazer, a responsabilidade é de Deus. Agora, a instituição da autoridade, evidentemente que é dele, é do Senhor. Ele não quer que a gente seja rebelde à autoridade, porque ele é a autoridade. Se eu começar a treinar, ser rebelde ao meu pastor, ser rebelde aos meus patrões, ser rebelde ao Senhor, vou treinar ser rebelde ao Senhor. Porque é um ensaio aos meus pais, aí começar a ser rebelde, por ser rebelde um todo. Olha o que diz a vida revista, a vida viva. Toquem o alarme, eu lembro o texto, toquem o alarme, os inimigos estão chegando. Como urubus caindo sobre a carniça, os inimigos atacam o povo de Deus, porque eles quebraram o trato que fizeram comigo e desobedeceram as minhas leis. Agora Israel grita por mim, pedindo socorro. Ajuda-nos, pois, Senhor, Tu és o nosso Deus. Mas já é tarde demais. Israel, cheio de orgulho, desperdiçou suas oportunidades. E agora os seus inimigos o perseguirão. Os israelitas escolheram reis e príncipes sem a minha ordem. Isso fala forte ao meu coração e ao seu. Abracemos essa palavra. Às vezes a gente escolhe reis e príncipes sem a ordem de Deus. Para um homem inteligente, só basta uma frase, eu falei 500. O povo de Deus recebeu a ordem, meu irmão, de orar pelas autoridades. Seja do nosso gosto ou contra o nosso gosto, uma vez instituída, achei muito bonito uma vez que eu vi um pastor pregando, ele disse assim, olha meu irmão, eu votei em determinada situação, em determinada pessoa, porém, meu voto não chegou, ficou ali, mas eu agora tenho o dever de orar por esta que está lá. Por quê? Porque o povo de Deus recebeu uma incumbência de Deus para orar pelas autoridades. Mas muitas vezes, meu irmão, a gente passa a criticar ao invés de interceder pelas autoridades. Por isso, meu irmão, que no final do capítulo 16, Deus, através de Moisés, recomenda ao povo ter atenção em suas escolhas e aos escolhidos não se envolverem em suborno feito. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Saibamos de uma coisa, meu irmão. O governante que afronta as leis de Deus deliberadamente, intencional e dolosamente, aquela nação sofrerá juízo implacavelmente, porque vai ter a colheita mesmo, que pode vir até em forma de catástrofes até naturais, às vezes. Não estou dizendo que todas são atribuídas a esses fatos, não. Tem mais. Quem deu legalidade, quem colocou no poder tais pessoas, não ficará impune. Eu não estou aqui fazendo terror, eu estou aqui explicando Bíblia que dá amparo para tudo isso que eu estou falando. Vamos ver aqui o primeiro ponto do texto do capítulo 17 do livro de Deuteronômio, que é o nosso texto de hoje. Capítulo 17 é simplesmente, meu irmão, uma bênção do alto. Vamos ler o capítulo 17, lendo até o versículo de número 8. Vamos lá. Não, perdão. O irmão está todo atropelado. Vamos até o versículo de número 7. Vai devagar, irmão. Vamos lá. Não sacrifique
sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, tudo que se oferta para o Senhor, o princípio é esse, precisa ser o melhor, sem necessidade até de advertência, né? Você vê que antes mesmo de tudo isso ser falado, teve um, o nome de Abel e outro, o nome de Caim, que ofereceram ofertas, mas precisaria ser o melhor do que tinha e com o coração. A gente sabe qual foi o final da história. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos teus olhos, aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu conselho, que foi servir a outros deuses, aqui se revela a apostasia, e se encurvar a eles ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, olha aí, e se for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás, e esquecendo verdade, certo que te fez tal abominação em Israel, então levará o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de duas testemunhas, a pena era capital, a pena de idolatria e a pena de apostasia, né? Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será morto que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será o primeiro contra ele para matá-lo e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. O povo tinha temor, meu irmão, de ofertar ou de se meter nessa questão de falso testemunho, porque sabia que Deus tinha um tratamento direto com aquele povo, né? O mais importante, irmão, sobre essa questão dos juízes oficiais, que eram homens de caráter, somente eles eram homens que poderiam julgar com a justiça que Deus queria, né? E os líderes que eram nomeados, ou os responsáveis pela fiscalização e também pela punição, que pervertessem a justiça, e nesse contexto está exatamente os apóstatas e os idólatras. A idolatria era exatamente o grande inimigo da vida espiritual daquele povo, e continua sendo mesmo. É a primeira afronta ao decálogo, aos 10 mandamentos. Aqui se refere à nação de Israel como um princípio perfeitamente aplicável para nós. E era preciso que os juízes, os líderes, estivessem atentos para detectar e que fossem corajosos o suficiente para tratar daquele caso, condenando mesmo, né? E Deus e a sua lei, mesmo, a essa religião dessas nações que viviam ao redor de Israel, as religiões cananéias, eram diferentes de Deus e a sua lei. Elas eram obscenas ao máximo, misturava superstição com imoralidade, isso era uma repulsa aos olhos de Deus. Nos cultos, inclusive, havia orgias sexuais, inclusive culto da deusa Averá. E a própria natureza humana, ela podia levar, e leva mesmo os israelitas, como também pode levar os homens em nossa época e as mulheres, a se sentirem atraídos pelos deuses que podem levar eles a uma satisfação imediata, uma coisa de momento, que é o que a concupiscência da carne quer, né? E eles satisfaziam então os seus desejos sensuais. Deus não queria, Moisés não queria que isso ocorresse. Daí tanta advertência com relação àquele povo. Isso explica, irmão, porque Deus ordenou que os israelitas eliminassem da terra todo e qualquer vestígio daquela religião cananeia. A gente tratou isso ontem também, um pouco superficial, uma vez que eu me detive mais no primeiro bloco. E ele sabia que, apesar das leis santas e das advertências de Deus, o coração humano ele tem uma tendência para o mal. E o que Moisés está fazendo juntamente com Deus é prevenir aquele povo e prevenir a mim e prevenir a você. No bloco seguinte a gente continua a partir do verso 9, mais organizadamente. Já vou marcar aqui alguns textos que eu quiser ler, tanto na Bíblia Viva como na outra Bíblia, para a gente não ficar se atrapalhando, tá certo? São 13 horas e 15 minutos. Vamos ouvir com Eliezer Rosa. Olha, meu irmão, eu apostava que essa cantora aí não se tratava de Elinda Rosa, não, mas é Eliezer Rosa e Elinda Rosa. Vê se tem alguma semelhança com a voz de alguma norte-rio-grandense. A voz Lucas Rio também, ouça aí.